Estamos chegando à reta final do nosso evento. Mais do que um dia rico em conteúdo, trocas de experiências, inovação tecnológica, nesta edição pudemos vivenciar na prática uma pequena amostra de grandes projetos que endereçam os inúmeros desafios que o país enfrenta. No momento em que governos precisam encontrar mecanismos que aproximem mais a sociedade, criando projetos com foco nos cidadãos, a adoção da tecnologia e o uso da inteligência geográfica tem se tornado um grande aliado. Nesse sentido, é muito gratificante ver o impacto positivo que juntos somos capazes de gerar na sociedade. Então, para explorar ainda mais esse movimento de transformação digital, na qual a inovação tem o poder democratizante e inclusivo, e onde mais do que nunca precisamos nos rodear de pessoas apaixonadas por tecnologia e, obviamente, pelo nosso país, eu tenho o prazer de receber agora meu grande amigo Fábio Rua. Ele é diretor de Relações Governamentais e Assuntos Regulatórios da IBM para a América Latina e cofundador do movimento Brasil País Digital, que se dedica à construção de um país mais digital e menos desigual. Oi, Fábio, tudo bem? Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha um bom debate. A sociedade do século XXI demanda por ferramentas que promovam o diálogo e a aproximação com os governos de uma forma cada vez mais dinâmica, desburocratizada e digital. Na sua visão, por que é tão importante que os governos brasileiros invistam nas suas iniciativas de transformação digital? E quais seriam os primeiros passos desse processo? Legal, excelente pergunta para a gente começar, Maurício. E eu vou começar a responder dizendo que o digital, a transformação digital, ou a digitalização de processos ou serviços dos governos, de todos os níveis no Brasil e em vários outros países também, não é uma opção, é um destino. A gente está num mundo cada vez mais conectado, vocês sabem disso, é dispensável, né, entrar nessa literatura aqui agora, mas a economia digital, hoje ela já representa 11,5 trilhões de dólares no mundo, o que equivale mais ou menos a 15%, 15,5%, esse dado é preciso e é recente, da economia tradicional do PIB global. Isso faz com que a gente tenha que olhar a tecnologia e a economia digital de uma forma menos ciência e tecnologia e muito mais voltada para o desenvolvimento econômico e social. Se a gente vê isso, a gente percebe que ela não é só um habilitador, que a tecnologia não é só uma ferramenta, mas a tecnologia é uma forma, sim, de diminuir desigualdades, sim, de trazer cada vez mais benefícios para a sociedade, para se aproximar mais do nosso povo, para garantir que a gente tenha cada vez mais educação, cada vez mais oportunidades. Então, ela passa a ser, né, como era no passado, uma escolha, e hoje ela é nada mais, nada menos do que o arroz com feijão do gestor público. Aquele que quer, de fato, no final, né, do seu mandato, deixar um legado positivo, ele precisa investir em tecnologia essa que retorna para ele, para o cidadão e para o seu orçamento rapidamente. A gente tem casos e mais casos comprovando que o investimento que se faz em digitalização, em transformação digital, é um investimento base para que você possa desenvolver e economizar cada vez mais o seu próprio orçamento. É uma mudança de mentalidade, é uma forma dos governos passarem a encarar a sua gestão com base em dados e não mais com base em achismos, pressão política ou pressão popular, sem que haja um fundamento para isso. A gente passa a responder, uma vez que a gente transforma digitalmente, né, a nossa cidade, nosso estado, nosso país, a gente responde a provocações estatísticas e não mais só, né, a provocações do cidadão individual. A gente quer olhar o agregado, a gente precisa ter um termômetro muito claro, né, do que é bom para a população e não do que é bom para um grupo específico que é mais barulhento do que o outro. Então, eu acho que para começar esse trabalho, a gente precisa investir em tecnologias que vão amparar o nosso processo de tomada de decisões. A gente passa a utilizar os dados, né, e a gente usa o termo, né, data-driven economy, né, o dado passa a ser a matéria-prima do processo de tomada de decisões num estado, município ou num país. O investimento na tecnologia, o que vai amparar
né, esse conjunto de dados para que a gente possa implementar as políticas necessárias para atender os interesses da população, é secundário. As tecnologias estão aí. Você fazer o mix certo de tecnologias para garantir que cada vez mais as pessoas tenham acesso aos serviços que você presta, que elas tenham cada vez mais conectividade para poder usufruir de tudo aquilo que é oferecido, que elas possam, obviamente, para além, né, de receber aqui os incentivos, né, o contato direto do governo, para que elas possam se digitalizar, para que elas possam empreender e possam se conectar a esse mundo de oportunidades que existe, né, com a tecnologia. Isso vem depois. Mas antes de qualquer coisa, é mudar a mentalidade, educar as pessoas que estão, né, no entorno dos gestores públicos e fazer com que o dado seja a matéria-prima da gestão pública. Ótima visão, Fábio. E sabemos que essa não é uma trajetória simples e essas iniciativas demandam alguns cuidados para que os governos não cometam equívocos que possam comprometer todo o processo. Na sua experiência, quais seriam esses cuidados que devem ser tomados durante esse processo de transformação digital? A primeira coisa é não ficar deslumbrado com a transformação digital e achar que é a resolução, é a solução para todos os problemas que existem, né, na cidade, no município ou no governo federal. Tecnologia, ela embute, por definição, riscos. Então, o uso massivo de tecnologia, ele traz riscos. Riscos de segurança, riscos de privacidade, riscos de proteção dos dados dos usuários. E isso tem que ser muito bem observado. O Brasil tem regulamentações e leis, né, cada vez mais poderosas e sendo implementadas, né, em larga escala, que podem proteger, né, o usuário de ter os seus dados utilizados de uma maneira não tão construtiva, de uma maneira não tão relacionada com o seu consentimento, né? A gente sabe que não são todas as empresas e nem todos os países que respeitam os dados dos usuários. O Brasil é um país que tem essa regulamentação e que ele deve, sim, respeitar esses dados. Mas, para além de respeitar, ele tem que guardar, e guardar com cuidado e com carinho. Então, o investimento em tecnologias de segurança cibernética é fundamental para amparar todo esse conjunto de aplicações que vão ser utilizadas para promover essa transformação digital e essa digitalização dos serviços públicos. Eu lembro uma vez, algum tempo atrás, em 2013, quando o Edward Snowden se tornou um dos caras mais famosos do mundo, né, logo depois disso, houve uma tentativa de invasão do banco de dados de RH da Marinha Americana. E aí a secretária de Estado americana, curiosamente, estava no Brasil nessa época, e ela fez uma entrevista nas páginas amarelas da Veja, e perguntaram, ela falou, poxa, né, foram invadidos, né, os bancos de dados, informação sensível, informação do governo americano. Chegou-se, né, à conclusão de que tinham sido os chineses. E aí a pergunta foi, o que vocês vão fazer? Primeiro, a gente vai investigar, para entender como é que, de fato, né, essa vulnerabilidade se apresentou. E o segundo passo é investir mais em segurança. É garantir que os nossos, né, servidores, que os nossos bancos de dados sejam a prova desse tipo de tentativa de invasão. Então, para além da transformação digital, garantir privacidade do usuário é fundamental e garantir que seja feito um investimento nacional em segurança da informação, porque, em última análise, só para concluir, não adianta o governo ter dado se ele não tem a confiança da população. Se ele não usa esse dado de maneira responsável e não garante que esse dado está seguro, a população vai se sentir fragilizada, vulnerável e não vai utilizar os serviços. Então, a gente precisa garantir confiança. E, para garantir confiança, esses investimentos são fundamentais. Muito interessante esses pontos, Fábio. Fica claro que investir em tecnologia é um caminho sem volta para os governos. Nesse sentido, como você enxerga o papel das empresas de processamento de dados, de tecnologia da informação, que hoje são atores ativos no desenvolvimento de soluções inovadoras para uma melhor gestão pública e aproximação com cidadãos? Maurício, as empresas de processamento de dados, elas são muito importantes, porque, em última análise, são elas que desenvolvem essas aplicações em parceria, óbvio, com o setor privado. Essas empresas, e aí, né, depende da matiz ideológica que você vai colocar aqui para o debate, muitas delas, né, são alvo aí de processos aí de privatização, outras alvo de interesse, né, do setor público de modernização, para garantir que elas tenham autonomia e tenham condições de fato de desenvolverem plataformas e tecnologias que vão amparar as necessidades dos cidadãos. Mas, para além disso, e não entrando nesse debate, obviamente,
eu acho importante que exista uma cooperação entre essas PRODs, né, locais com o governo federal. O governo federal é o maior detentor de informações do nosso país, ou de qualquer país, né? Quanto mais essas empresas públicas de tecnologia da informação trabalharem em conjunto, maior vai ser a interoperabilidade dessas informações, maiores as chances de não haver retrabalho, maiores as chances de você buscar formas de somar e, com isso, poder ter soluções cada vez mais precisas, cada vez mais completas para que a gente possa atender melhor o nosso cidadão. Essas empresas, elas têm autonomia, a gente sabe disso. E muitas delas perceberam a importância dessa parceria com o setor privado e já estão fazendo convênios, né, para tentar garantir que elas façam parte do ecossistema que está sendo formado no processo de digitalização do governo brasileiro, o gov.br, que eu posso falar até mais em detalhes um pouco mais para frente. Então, sair um pouco, né, de uma atuação local e passar a olhar de uma maneira um pouco mais ampla, vai ajudar essas empresas a rapidamente acelerarem seus processos de transformação e, obviamente, vai valorizar essas empresas, vai modernizar essas empresas e fazer com que elas sejam cada vez mais fundamentais para que o cidadão possa ter serviços de cada vez mais qualidade, mais seguros e que respeitem cada vez mais sua privacidade, como eu acabei de falar na resposta anterior. Essa é uma provocação muito importante, Fábio. Sabemos que os governos brasileiros, nas suas 3 esferas de atuação, vêm ampliando o uso da inovação e da tecnologia nas frentes de planejamento, de sustentabilidade, de mobilidade, de participação social. Nesse sentido, olhar para grandes referências de cidades inteligentes, de governos conectados ao redor do mundo, é sempre um ótimo exercício para buscarmos essas boas práticas. Compartilha com a gente o que você tem visto de cases de sucesso de governos pautados em inovação em outros países. E na sua visão, quais foram os motivadores, como eles trilharam esse caminho e, para isso, quais foram as principais bases tecnológicas? Maurício, eu queria, com a sua permissão, subverter um pouco a ordem dessa pergunta e trazer um caso que não é de fora, mas que é de dentro. Eu posso falar de governo da Dinamarca, posso falar do Reino Unido, posso falar da China, da Arábia Saudita, mas eu quero falar do Brasil. O Brasil, há alguns anos, e eu diria desde o início do governo anterior, ele vem imprimindo um processo de transformação digital muito sério, muito profissional, que tem trazido muito resultado. Lá atrás, quando eles começaram a catalogar, para você ter uma ideia, os serviços públicos prestados no guichê, a burocracia, né, do Estado brasileiro, eles chegaram à conclusão de que o governo federal provia para o cidadão o equivalente a 3.000 e tantos serviços. Eu não faço a menor ideia quais são esses 3.000 e tantos serviços, mas existem. E eles chegaram à conclusão de que para que a experiência do usuário mude, para que o governo tenha mais credibilidade, para que a burocracia não seja sinônimo de governo, que eles precisavam digitalizar. E desde então, eles têm feito um trabalho admirável, Maurício. 70% dos serviços públicos já catalogados, né, dentre esses 3.000 e tantos, já estão digitalizados 100%. A experiência inteira é feita na frente de um computador. Isso vai, né, de pedir seguro-desemprego, passando por alistamento militar, recebimento, né, de benefícios sociais e uma série de outros que hoje estão disponíveis para o cidadão na palma da mão dele. É um problema que a gente enfrenta e que espero que a gente equalize rapidamente com o leilão do 5G, a implementação de uma rede, uma infraestrutura mais robusta das nossas telecomunicações, é a questão do acesso. Hoje a gente tem 30% da população brasileira basicamente desconectada, ou conectada com uma intermitência, né, gigantesca, com uma dificuldade muito grande de ter uma navegação fluida e, obviamente, de consumir os serviços que o governo brasileiro e que as empresas, né, estou falando de consumidor, né, afinal de contas, presta para essa turma toda. Então, o governo brasileiro, e não é o Fábio Rua falando, né, recentemente o Fórum Econômico Mundial reconheceu o Brasil como um early riser, né, todo ano eles fazem lá um estudo junto com o Banco Mundial, junto com outras organizações até de telecomunicações, né, e chegaram à conclusão de que China, Arábia Saudita e Brasil, no último ano, foram os países que mais avançaram nesse processo de digitalização e de inovação. Então, eu não estou falando só, né, de tirar o documento do papel e jogar para a tela.
Eu estou falando de investimento em inovação, de criação de programas. O Brasil tem alguns programas dignos de menção. O Inovativo é um deles, né, que de fato estimula as startups a inovarem, a venderem para o governo, a criarem soluções que podem ser aproveitadas também pelo governo. O Brasil tem feito, do ponto de vista regulatório, uma série de ações que vem posicionando a gente com destaque na cena internacional, pensando em temas ultra complexos, como a regulamentação, por exemplo, da inteligência artificial, da internet das coisas, buscando formas de formalizar esse processo todo de digitalização para garantir que outros estados também sigam o que o governo federal está fazendo. A gente tem educado muito a nossa população, muitos cursos técnicos estão sendo criados no Ministério de Ciência e Tecnologia, pelo Ministério da Economia, a ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, que forma gestores públicos, tem feito um trabalho sensacional, mudando a mentalidade dos gestores públicos, que eu mencionei isso lá atrás. Começa por aí. Não adianta você investir numa plataforma que as pessoas não sabem, não têm interesse e não entendem a motivação de utilizar. Não adianta a gente falar de modelo data-driven, né, se o cara está acostumado a fazer planilha no Excel há 15 anos ou receber no guichê reclamações ou sugestões do cidadão, que, em última análise, é aquele que traz os inputs para que o governo se transforme. Então, de novo, se eu tiver mais tempo lá na frente, eu posso falar sobre todos os casos de transformação digital e de economia movida a dados que têm sido construídos nos seus países. Mas, dessa vez, eu acho que o Brasil merece o destaque, sim, merece ser lembrado, merece ser aplaudido, isso é independentemente de governo, de partido, são bravos servidores públicos que, com parcos recursos financeiros, estão promovendo uma verdadeira revolução na forma como o governo presta serviço nesse país. Fábio, a Lei de Governos Digitais busca trazer foco na eficiência e na inovação com a oferta de serviços digitais aos cidadãos, além de fortalecer a transparência e reduzir os custos para a administração pública. Como você enxerga esse movimento e o impacto disso no processo de digitalização dos governos no Brasil? Maurício, essa lei ela só vem para formalizar o que já está sendo feito. Quando você tem boas iniciativas e você não regulamenta essas iniciativas, elas podem se perder. Quando você transforma em lei, você faz com que os incautos e aqueles que estão resistentes às mudanças, eles tenham que se adaptar a ela. Então, essa lei oficializa o governo digital, essa lei oficializa o gov.br, essa lei vai impulsionar, inclusive, a criação da tão esperada identidade civil única, que a gente precisa muito, né? Como tem a Índia, como tem Israel, como tem vários outros países, né? A própria Dinamarca, né? A habilidade de você, com um número, com um registro, né? Interrelacionar bancos de dados, né? Buscar formas de interconectar bases diferentes de dados que vão remeter a uma pessoa só, que vão trazer um volume de informações consolidada, né? De apenas um cidadão. O que vai facilitar a nossa vida, vai facilitar a nossa habilidade de ir e vir, de buscar crédito, de comprar, de consumir, né? E de se personificar como um cidadão único. Hoje nós somos vários cidadãos. Nós temos CPF, nós temos RG, nós temos título de eleitor, tem número do SUS, e isso tudo, às vezes, dificulta demais a nossa relação com o Estado. E o que o governo mais quer, e o que o cidadão mais quer, é que isso mude. E eu acho que essa lei ela é fundamental para formalizar, até porque existe sim resistência, né? Hoje, todos os órgãos e as prefeituras e governos estaduais, perdão, que estão aderindo ao gov.br, que é essa plataforma que tem como objetivo integrar todos os serviços digitais para a população brasileira, né? Hoje eles entram muito no acordo de cooperação, muito no, poxa, topo. A partir de agora, esses caras vão ter, obviamente, um outro incentivo para poder aderir a essa transformação digital pela qual nosso governo está passando. Fantástico, Fábio. Muita coisa ainda está por vir. Mudando um pouco de curso, as dinâmicas urbanas e ambientais ocorrem na esfera local e possuem total influência e capacidade de gerar impactos na vida dos cidadãos. Como você entende que a tecnologia pode aprimorar na gestão das cidades, na melhoria da qualidade dos serviços prestados e na qualidade de vida da população? E mais do que isso, o que os governos ganham nesse movimento? Legal, cara. Antes de tudo, eu só queria desmistificar
uma impressão que eu acho que ela é cada vez mais comum com as pessoas que ouvem o termo cidades inteligentes e fazem uma relação direta com tecnologia apenas. Ah, cidade inteligente é aquela que tem um semáforo inteligente, aquela que tem câmeras, aquela que tem, sei lá, alguma possibilidade de acionar um serviço de acordo com um alarme que é soado por um sensor que está instalado num poste. Isso faz parte do processo. Mas a cidade inteligente real é uma cidade que avalia uma série, os critérios, né, que são utilizados para você definir uma cidade inteligente, eles vão de economia, passando por abertura internacional, meio ambiente, mobilidade, capacidade de atrair e reter talentos e tantos outros, planejamento urbano, governança. E isso é o que me faz, né, ter esperança nessa metodologia para que a gente não se perca com ações específicas, né, e muito pontuais, tecnológicas, que podem fazer com que uma cidade se arvore no direito de dizer que ela é inteligente. Do ponto de vista tecnológico, você implementar uma mudança, ela vai te trazer, sim, uma série de vantagens, como eu já mencionei, eu acho que no começo da minha fala, né, principalmente naquelas cidades que usam os dados como base no seu processo de tomada de decisões, planejamento e governança. Mas a cidade que olha, por exemplo, no ponto de vista ambiental, que é um tema pelo qual eu estou cada vez mais apaixonado. A cidade que olha como é que as suas frotas são alimentadas, né? A gente está fazendo uma migração de matriz energética nos prédios públicos. A gente está buscando formas de garantir que as frotas dos carros, dos ônibus, né, de todo o transporte público, ela tenha como base uma plataforma energética sustentável. A gente está preocupado em garantir que o nosso lixo seja utilizado de maneira, seja, né, descartado e depois processado de maneira sustentável, ecológica e responsável. Estamos preocupados em garantir, né, eventualmente, que o material utilizado pelas repartições públicas, né, seja cada vez mais ecológico e traga cada vez menos impacto ambiental para a nossa vida, para a nossa sociedade, para o nosso planeta. A gente precisa evoluir como sociedade. Quando a gente evolui como sociedade, tendo o setor público impulsionando esse movimento, aí a gente pode dizer que tem uma cidade inteligente. A tecnologia é fundamental. A tecnologia precisa estar presente nas câmeras, a inteligência artificial precisa estar presente, a segurança cibernética, como eu disse lá atrás, para garantir a privacidade, né, do usuário, dos dados que são, né, que transitam, né, pelos servidores dos governos, mas, para além disso, essa mentalidade, né, de transformação ela é fundamental. Será que a gente está garantindo que os melhores cérebros fiquem nas nossas cidades? Será que a gente está dando oportunidade para que esses caras estudem aqui, trazendo né, educação de qualidade? Será que a gente está dando educação e saúde para que essas pessoas possam permanecer, investir, desenvolver, né, suas vidas nas cidades? Isso tem que ser uma mentalidade básica para o processo de planejamento real de uma cidade. É menos responder a demandas urgentes, claro que isso tem que ser feito, e muito mais planejar pensando no futuro, pensando num ecossistema sustentável no longo prazo. Obrigado, Fábio. Ainda nessa linha, explica pra gente o que significa o conceito de cidadania digital e por que esse tema tem se tornado cada vez mais importante para a nossa sociedade. A cidadania digital é a habilidade que a gente tem de ter uma vida online com transparência, com ética e com respeito. Nada mais é do que uma atitude cidadã esperada de qualquer cidadão minimamente educado. Né? A gente não pede para que ele não jogue papel na rua, que ele respeite o trânsito, que ele respeite as leis. A internet, né, é um metamundo, né, que precisa também ter suas leis respeitadas. Existem leis, existem regras. A internet não é uma terra sem dono. Cada vez mais governanças estão sendo estabelecidas muito mundo afora, algumas muito restritivas, outras nem tanto, mas que precisam, de alguma maneira, balizar a forma como as pessoas convivem com outras pessoas na internet. O cyberbullying, a pornografia infantil, o tráfico de drogas, tráfico de armas, as fake news, são coisas que precisam minimamente serem regulamentadas, serem observadas como práticas que não são aceitáveis. Não são aceitáveis no mundo real, não são aceitáveis no mundo virtual.
Então, a cidadania digital, ela é fundamental que ela seja discutida, que ela seja aperfeiçoada em todos os ambientes que a gente frequenta, seja na escola, seja numa repartição pública, seja numa empresa, seja na nossa casa, ensinar os nossos filhos, né, a serem cidadãos responsáveis na internet, não espalharem mentira, não prejudicarem ninguém. A gente sabe, né, que um tablet, um celular, um computador nas mãos da pessoa errada pode sim, né, se transformar numa arma de destruição em massa. E a gente não quer isso. Então, esse é um conceito muito pouco explorado, que deveria, me arrisco a dizer aqui, ser incorporado, inclusive, em emendas escolares, para que a gente possa ter uma população educada também no digital e que promova muito mais bem, né, do que, infelizmente, práticas questionáveis, práticas que são, cara, execradas, né, pela população de bem, pela população que quer utilizar a internet como uma ferramenta de trabalho, desenvolvimento, de relacionamento e de, né, um ambiente pacífico. Cidadania digital traz isso. Muito interessante, Fábio. Então, para finalizar, olhando o horizonte mais distante e sendo esse grande entusiasta em tecnologia e inovação, como você imagina as cidades e os governos do futuro, considerando todas essas tendências que discutimos aqui hoje? Cara, eu posso parecer ufanista na minha defesa apaixonada, né, pela tecnologia, pelo Brasil, pela capacidade que os nossos gestores têm, sim, de prover e de promover mudanças positivas para a nossa população. Eu procuro sempre enxergar o copo meio cheio e eu vejo, sim, um futuro bastante promissor no que tange aos processos de gestão pública, no que tange a relação entre o cidadão e o poder público, no que tange a relação entre os entes do poder público de diferentes instâncias. Eu acho que a gente precisa de mais diálogo, a gente precisa construir cada vez mais pontes. A tecnologia é um habilitador na construção de pontes e ela tem que ser utilizada para esse fim. O respeito à privacidade, a gente tem cada vez mais condições, né, de monitorar essas práticas que, infelizmente, são questionadas, né, quando a gente fala de fake news, quando a gente fala de cyberbullying, de todos esses crimes, essas ameaças cibernéticas que acontecem por aí, elas podem ser coibidas. Isso não pode ser, não deve ser a prática das redes. Isso tem que ser uma exceção, exceções pontuais. Né? As empresas que se excedem, eventualmente, no uso de informações não necessariamente autorizadas pelo usuário, elas precisam rever as práticas delas. As empresas precisam ter atitudes responsáveis, atitudes éticas, elas precisam ser vistas pelo seu usuário, pelo seu consumidor, de uma forma confiável. A confiança é a base das relações no mundo virtual e no mundo físico. A gente precisa, de uma vez por todas, entender isso e agir de modo que a gente possa utilizar a tecnologia para impulsionar as maiores transformações que a gente precisa fazer na nossa sociedade, no nosso planeta, na nossa economia. A tecnologia vai ser fundamental para garantir que a gente consiga resolver a questão climática. Ela vai ser fundamental que a gente consiga voltar a viajar, voltar a se relacionar, vencer novas pandemias, vencer eventuais crises militares que possam vir a surgir no mundo. Mas ela também pode ser utilizada para o mal. E a gente não quer que isso aconteça. O futuro, com pessoas conscientes, com pessoas que tenham o mínimo de discernimento, ele tende a ser muito melhor do que o presente e muito, muito melhor do que o passado. Eu tenho, né, o hábito de ler alguns livros que embasam isso com fatos e com dados, e é impressionante como a sociedade evoluiu ao longo dos últimos 100, 200, 300 anos. Né? Como a gente, de 1300 a 1800, a gente não evoluiu absolutamente nada em termos de sociedade, de civilização, e, de repente, com o advento da tecnologia, com a revolução industrial, as coisas começam a fluir, evoluir. Eu estou falando aqui de saneamento básico, estou falando de fome, estou falando de educação, de distribuição de renda. Né? Como isso evoluiu ao longo do tempo, de pobres, né? Miseráveis, como esse número tem caído ao longo do tempo. Então, eu olho com otimismo. Maurício, eu acho que a gente tem uma contribuição muito grande para dar, vocês como gestores, né, os gestores públicos, nós como gestores, né, do mundo privado, a gente tem responsabilidades que precisam ser encaradas com seriedade, a gente tem habilidade de influenciar, a gente precisa influenciar para o lado positivo, e a tecnologia ela vem no sentido de ajudar a gente a melhorar, a aprimorar processos, a aprimorar a mentalidade, a conectar cada vez mais pessoas,
para garantir que a gente tenha, no final das contas, um país cada vez mais digital e menos desigual, que é o slogan do Movimento Brasil País Digital, aquele movimento que eu criei 5 anos atrás e que tem, de fato, contribuído para trazer um pouco mais de informação qualificada para as pessoas interessadas em acompanhar as evoluções tecnológicas e os benefícios que a tecnologia pode trazer para as nossas vidas. Então, aproveito a oportunidade aqui, sei que essa foi a última pergunta, para agradecer mais uma vez pelo convite. Um abraço ao meu amigo Antônio Vilela, não pude reconhecê-lo no começo da minha fala, mas é um grande parceiro, uma pessoa que está fazendo um trabalho gigantesco, né, aí à frente da ERSE aqui no Brasil. Que sigam crescendo, sigam prosperando, contem comigo e muito sucesso aí ao evento e as empreitadas de vocês mundo afora. Obrigado, gente. Fábio, nós só temos a agradecer. É empolgante e revigorante ver o quanto você acredita e defende a inovação e a tecnologia como grandes alicerces na transformação dos governos. Obrigado por essa visão pragmática de como esse movimento pode ajudar a promover o desenvolvimento econômico do nosso país, tornando a sociedade brasileira menos desigual e mais participativa. Muitas coisas estão por vir, mas entusiastas como você, que enxergam temas tão complexos de forma tão descomplicada, é o que nos permite aproximarmos cada vez mais governos e cidadãos, usando a tecnologia como esse grande fio condutor. Obrigado mais uma vez, Fábio, por esse momento muito enriquecedor.